A paixão pelo futebol se tornou um sonho realizado para Giovani Gomes. Aos 17 anos, vindo do interior, ele entrou para um time principal. No programa de hoje, você vai ver os resultados da decisão dele de construir uma família e ser bem centrado no seu foco profissional. Na conversa de hoje, você vai ver como a experiência de Giovani pode me ajudar e te ajudar a tomar boas decisões. Mas se por algum acaso você possa pensar assim nesse momento, Thalita, mas a minha história não está bem por aí. Então aí que você não pode se levantar mesmo, fique com a gente, porque está aqui já o Guilherme Fenelon para poder participar dessa conversa. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Thalita, pelo convite, estamos à disposição sempre. Dr. Lucas Farnese, sempre uma honra te receber aqui. Muito obrigado, mais um grande dia, mais uma grande história. A gente conta sempre boas histórias depois de grandes desafios. Na história de hoje, a gente já viu aí que os resultados eles são promissores, frutos de algumas decisões que o Giovani tomou. Então vamos conferir um pouquinho da história dele? Eu comecei com 14 anos, né? Saindo do interior para vir para Belo Horizonte. Foi difícil, né, no começo, mas a carreira foi muito rápida, né? Eu tive de 14 anos até 17 anos e o sonho realizado de chegar ao profissional. Então, realmente a minha carreira foi, assim, não esperava, mas em 3 anos já estava, né, na equipe principal, que é o sonho de todo atleta. São várias situações, né? Mulheres, o dinheiro, a fama, né? A arrogância, as drogas e são tantas outras coisas, a vaidade também, né? Quando você, do nada, você vai para um outro patamar, as coisas, elas mudam, né? E graças a Deus eu fui muito centrado, casei jovem também, minha esposa, né, a Roberta, me ajudou muito também. E para não deslumbrar, né, com as coisas desse mundo. É claro que, imagina, um menino do interior, ele vem para a capital e em 3 anos ele já tem sua casa própria, já tem seu carro próprio, né? Então, o futebol proporciona algumas coisas bem rápido, né? Então, se a pessoa não tiver a cabeça no lugar centrado, realmente se perde. É interessante a gente ouvir a história do Giovani, porque dá para a gente poder trazer para outras realidades também. Às vezes até jovens que estejam acompanhando a nossa conversa hoje, ou pais, né, que às vezes ficam um pouco perdidos ali. Se viu uma faixa etária de 14 a 17 anos, uma época que rapidamente ele construiu coisas muito significativas, realizou um sonho que a gente sabe que não é para todo mundo. São muitos brasileiros, jovens meninos que são apaixonados pelo futebol, que sonham em realmente ter uma carreira profissional. E como ser, né, esses pais que possam dar um suporte, mas ao mesmo tempo também crescer com uma ideia, com um pensamento mais maduro para poder tomar decisões. Pois é, Thalita, a gente ouve, quando a geração passada, né, fala assim, qual que é o mundo, né, que vai ser destinado aos nossos filhos. E a gente pensa como que essa geração hoje tem se preparado para poder enfrentar uma realidade que está muito diferente da realidade da nossa geração passada. Então, a gente percebe que os próximos 10 anos, 15 anos, eles têm passado com uma perspectiva de uma aceleração, de uma mudança tão importante, tão grave, que ficou imprevisível. Não tem mais a gente como prever de uma forma muito assertiva as coisas daqui em diante. Algumas coisas dão indícios para a gente poder aprender e saber. Uma coisa importante para a gente poder pensar é que antes a gente acreditava de uma formação que a gente chamava de formação linear. Então, a gente ia para a escola, a gente estudava, a gente tinha uma boa educação, aquilo ia levar a gente por um bom emprego, a gente ia ficar estável nesse emprego durante tanto tempo, a gente casava, tinha filhos, família, era uma coisa muito projetada. E acabou, isso desconstruiu de uma forma muito rápida e muito real diante de nós. Então, hoje você faz uma formação, mas não significa que você vai trabalhar naquilo. Quais são as oportunidades que a gente tem? Então, é muito interessante, ele está citando, óbvio, né? Ele está citando ali uma coisa muito particular, né? Você imagina, de cada, eu não sei a estatística, mas de quantos milhares de jovens que hoje tentam uma carreira meteórica dentro de um esporte, quantos que alcançam. E não é só na carreira do esporte, né? Hoje em dia, você passa num concurso público, por exemplo, quantas vagas tem para um número gigantesco de pessoas.
e que estão aí buscando o seu lugar dentro desse mercado. Então, é muito mais desafio diante dessas pessoas e desses jovens do que realização. Então, quais são as alternativas que a gente pode pensar dentro de um mercado que oferece hoje uma possibilidade múltipla e variável? Como que a gente pega hoje o conhecimento que a gente pode aplicar para esses jovens e fazer com que eles alcancem realizações importantes com relação a isso e que não são só materiais. Muito interessante na fala dele, a partir dessa realização, o que eu faço com ela? Né? Tem uma frase muito célebre que fala assim, se você quiser conhecer alguém de verdade, você dá para ela poder. No caso dele, poder estava relacionado à fama, dinheiro, recurso financeiro. O que você vai fazer com isso? E se você tiver isso, o que você faz? Né? Ele fala da cabeça no lugar, né? Como é que a gente tem cabeça no lugar para isso? E a gente questiona, né, Thalita, como é que está hoje a questão da educação, da formação, quais são os valores que a família hoje coloca. Essas coisas todas têm que ser pauta, têm que ser colocadas em cima de princípios que a gente tem visto hoje desconstruídos diante de nós, substituído por valores muito efêmeros, muito passageiros e as virtudes colocadas de lado. O Giovanni, ele até traz isso, né, com essa clareza que ele fala ali, por exemplo, da arrogância, né, coisas muito humanas que todos nós, né, em algum momento, estamos suscetíveis a isso. Doutor Lucas, o que acontece, às vezes, para poder explicar um pai de família que está lá conduzindo sua casa, ele está bem sucedido ali, ele está, sabe, uma família que está se fortalecendo, um apoiando o outro, aquela coisa toda, passando ali dificuldades, mas juntos, de repente, esse homem, ele tem uma conquista, eu estou usando aqui um exemplo masculino, mas poderia ser ao contrário também. E, de repente, parece que sobe uma coisa para a cabeça dele e ele ganhou dinheiro, ele ganhou fama, ele ganhou poder, como o Guilherme bem disse, e aí ele falou, não, agora eu não quero saber mais dessa família, eu não quero saber mais dessa mulher, eu não quero saber dessa casa, do cachorro, dos meninos. E o que acontece para a pessoa chegar nesse ponto? Quais são os alertas que a gente pode perceber antes disso acontecer? Sim, eu tenho clientes assim que são muito bem-sucedidos, eu tenho clientes que são milionários, né? E uma coisa que eu trabalho sempre com eles, olha, o dinheiro pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, né? Por quê? Porque com dinheiro, né? E às vezes até a beleza física também, você começa a atrair pessoas desordenadamente, né? As pessoas começam a ser atraídas por você pelos motivos errados, né? As pessoas não vão até você pelos seus valores, porque você é uma pessoa bacana, porque você é uma pessoa moral. Fala, eu posso seguir dele, né? O que eu posso... Que legal estar perto dele. E às vezes nem conscientemente, né? Falam, vou chegar nele porque ele tem dinheiro. Né? A pessoa começa a vir, né? Tem festa, e o cara é legal, e tá em todas. E aquilo começa a gerar um problema, né? Eu começo a usar o dinheiro para tampar buracos da minha vida que eu não quero, com os quais eu não quero lidar, com áreas que eu não quero lidar, né? Eu começo a entrar numa busca desenfreada por novidades, né? E começo a trocar de carro sem parar, e começa a viajar sem parar, e começa, né, porque a novidade ela é boa, né? Mas quando eu me pauto ali no que é bom só, naquele prazer baixo, a vida ela vai vivendo disso, né? Eu estou sempre buscando uma novidade, né? E aquilo começa a ter um problema na vida da pessoa. Não quer uma disciplina, né? A pessoa não está preparada para aquilo, né? Às vezes veio de uma vez, né? Eu estava ganhando, assim, de repente dá aquele salto, né? Às vezes a pessoa não tem uma evolução, né? Deus geralmente ele vai dando as coisas para a gente cuidar e à medida que a gente vai cuidando bem, ele vai abrindo mais, né? Ele cuida bem de X, eu vou dar 2X, né? De repente vem 15X, né? De repente ele dá um salto, a pessoa muitas vezes ela não está preparada para aquilo e ela se enrola, né? Não é porque a pessoa é má, porque ela era boa e ficou ruim, a pessoa se perde, ela não consegue lidar com tudo aquilo que o dinheiro traz de uma vez, né? Tudo aquilo que aquela fama traz de uma vez, que não é fácil mesmo, né? E muitas vezes jovem, né? Eu fico vendo esses garotos do futebol, 18, 19 anos, eu lembro na minha época, né? Os colegas ali colocavam um sonzinho melhor no carro, já ficava se achando, colocava o som alto, já ficava se achando os mais bonitos da cidade. Imagina você ganhando milhões, todo mundo querendo seu autógrafo, né? Você viajando pela Europa, convocado, seleção brasileira. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil. E tem uma diferença entre a vaidade feminina e a masculina? Se é posse ou se é beleza? Tem alguma diferença? Thalita, eu acredito que isso era muito mais nítido há algum tempo atrás, onde essas distinções eram muito mais evidentes. É claro que hoje a gente vê dentro do universo masculino um apelo estético, né, com um aumento gradativo.
E de um outro lado, claro, por uma questão das conquistas, evidentemente, do universo feminino, conquistas cada vez mais inclinadas ao mundo corporativo, ao universo do trabalho, dentro do mercado. Não que essas coisas se inverteram, é uma questão de uma realidade que tem acontecido diante de nós de uma forma natural. Então, eu não vejo hoje uma distinção tão importante com relação a isso. As vaidades, as conquistas, elas passam, eu costumo dizer, somos humanos. Tem muitas coisas que são atribuídas hoje às questões de gênero, mas que têm a ver com o humano, né? As propensões aos nossos erros, a nossa falibilidade, ela independe de gênero. Né? Da mesma forma que algumas coisas se conservam com relação. Quando a gente pensa a questão estética, é claro que a questão do universo feminino ainda pesa mais. O apelo é um pouco mais ainda importante. Mas essa coisa hoje está um pouco mais equilibrada. Né? Tanto que tem homens hoje recorrendo também a padrões de estética, cirurgias e procedimentos. Muito, né? mais do que já foi. Muito mais do que já foi um dia. Entendi. Vamos então ver como que foi o resultado dessas decisões, dessas escolhas para o Giovanni. Vi muitos amigos, inclusive, né, na minha opinião, olhando de fora hoje, talvez até com mais qualidade do que eu, vamos dizer assim, na profissão, que se perderam, né, pelo meio do caminho, alguns envolveram com algumas coisas erradas e outros tiveram felicidade também de curtir muito o mundo e, através disso, também não dormir direito, não rendiam o necessário para que as coisas funcionassem, né? Eu fui muito bem centrado, eu vim aqui, eu falei assim, eu quero ser profissional, né? As coisas depois, eu vou ter um casamento, eu vou ter minha vida e dediquei realmente o máximo que eu pude, né? A minha carreira que durou mais ou menos uns 20 anos e pude desfrutar. Alguns foram para outro caminho e realmente tiveram, né, a infelicidade de não chegar onde eu cheguei. Hoje ele segue a carreira como empresário de atletas e tal, e a gente trouxe esse exemplo do Giovanni, que é associado à questão do esporte, por ser uma área de atuação, né? Mas tem outras também. Às vezes a pessoa ela pode trabalhar com outras realidades, com outras áreas. Não tem, a questão não é essa. A questão é o que mais chama a atenção é o padrão de decisão, né? Ele falou, não, eu vou fazer isso, eu vim para cá. É como se eu saio do interior com uma missão e eu vou cumprir minha missão. E eu acho que numa geração, num tempo que a gente fala tanto sobre propósito, eu acho que acabou banalizando um pouco essa palavra, né? Proposta, mas a gente perdeu um pouco o senso de missão, né, realmente. O que eu tenho para fazer? Eu estou nesse trabalho, eu não vou procrastinar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho um compromisso, eu tenho um horário. Por quê? Porque eu tenho uma missão aqui. Eu estou nessa família, eu tenho uma missão. Eu estou nesse ambiente, com essas amizades, nesse lugar, eu tenho... E por que isso? E como recuperar um senso de missão? Não para além de um propósito. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que ela tem que fazer, mas ela vira e fala assim, eu não sei se no consultório vocês recebem muito isso. Não, eu tenho que fazer isso, mas eu não gosto disso, mas não é meu propósito, mas não sei o quê. E o Guilherme falou das gerações, a gente sabe que tinha uma coisa de tipo, o que precisa ser feito eu vou fazer. E hoje está muito assim pulverizado, não é porque eu não gosto, é porque não é meu propósito, mas paga os boletos, mas assume as responsabilidades, mas então é uma boa missão, né? Sim, hoje... Existe uma estratégia do mal que ela é muito clara, que é de criar confusão, né? Então, você começa a criar confusão sobre os conceitos, os grandes conceitos, né? E hoje a gente vive numa cultura totalmente confusa, com a palavra gratidão, propósito, né? Tem uma busca desordenada para essas coisas sem saber exatamente o que é, né? Então, você usa essa palavra amor, né? Fora de contexto, né? E cria-se uma confusão enorme na cabeça das pessoas, né? E perdeu-se muito isso, né? A questão do serviço, né? A pessoa trabalhe com o que você ama. Peraí, você tem que viver trabalhando com o que você gosta. E as pessoas ficam buscando, né? Elas ficam buscando, não, eu vou achar o trabalho que está certo para mim o dia que eu sair de casa morrendo de vontade de ir lá, né? Morrendo de vontade de fazer o que eu faço.
Isso não é assim que funciona. Né? Pegando aí no exemplo do jogador de futebol. adoro jogar futebol, vou jogar futebol. Jogar futebol 90 minutos por semana, né? O jogar ali profissional, né? 180 se tiver 2 jogos por semana. A maior parte do tempo é concentrado, é longe da família, é viajando, é treinando, é fazendo atividade física quando não quer, é deixando de fazer o que não quer. Mas você ter ali milhões ali na sua conta, né? Você não pode gastar, né? Você tem que ficar concentrado, tem que ficar ali com o time. Às vezes você não dá bem com um ou com o outro. Né? Então, assim, o serviço, você tem que ter um senso, né? Você tem que ter um senso ali de falar, olha, é meu dever, né? É minha obrigação. Eu vou lá e cumpro, gostando ou não, né? Entendendo que tem momentos que eu não vou gostar, momentos que eu vou estar querendo fazer outra coisa, né? Às vezes eu estou lá com meu filho e falo, meu Deus, eu queria continuar com ele aqui, né? Mas agora eu vou ter que sair e vou trabalhar e pronto. Né? Não fico, mas eu não gosto, acho que eu tenho que arrumar um trabalho para fazer em casa, né? Arrumar um emprego que eu consigo trabalhar com meu filho no colo, porque isso aí me dá um enorme prazer. Essa é uma enorme confusão que as pessoas têm entrado, né? Então, a gente tem que voltar para os fundamentos ali, né? O que fundamenta a minha vida, né? O que é sólido, né? Qual que é a rocha que eu posso me apoiar, que quando vier a tempestade, o que eu construí continua firme. Não é no prazer que a gente vai encontrar isso, não é no que é gostoso, né? Não é naquelas boas sensações que a gente fica tendo ali o tempo todo. A gente percebe um apelo, né? A gente vive hoje dentro dessa sociedade extremamente apelativa com relação a isso e os convites que são frequentes para a gente com relação a essa escolha, por exemplo, do que a gente faz, escolha realmente aquilo que você ama para você poder fazer. E a realidade, quando a gente depara com ela não é bem assim. Ela não é bem assim. Nós percebemos que a maioria dessas pessoas hoje que vendem essas ideias na internet estão ganhando dinheiro vendendo curso. Não estão ganhando dinheiro realizando aquilo, né? Aquelas pessoas, a maioria dessas pessoas hoje que estão aí com esse sucesso dentro desse universo da virtualidade, eles estão muito bem sucedidos porque acabam vendendo ideias. Mas quando você vai ver a vida da pessoa mesmo na prática, tem uma série de pessoas que nunca viveram aquilo enquanto uma experiência de vida. Custa mais caro realizar essa verdade, né? Com certeza. Então, é claro que a gente tem que se inclinar na busca daquilo que se aproxima com aquilo que eu tenho de aptidão, de talento, de dom, de vocação. Quanto mais eu estreitar essa distância, mais eu vou me sentir, claro, realizado e essa busca. Mas o sentido de vida não está aí. O sentido de vida, ele precisa ser encontrado num movimento anterior. E se eu encontrar esse sentido de vida, eu posso me realizar dentro de várias esferas de realidade. Então, eu posso estar num emprego que talvez sempre não chegue àquele emprego ideal, mas eu tenho que ali, naquele lugar, eu vou ser útil, nem que seja para poder ensinar um relacionamento que eu tenho, por exemplo, com a minha equipe de trabalho. Então, isso tem que ter muita mais paciência do que a gente tem hoje. A geração hoje está muito imediatista, que é a coisa que é o tempo, nessa relação do tempo, ela está muito desconstruída. Então, ele teve um sucesso, que bacana, mas quantas pessoas hoje estão em busca disso e vão passar anos? Então, o nosso cuidado é não ter essa frustração, é fazer uma adequação entre aquela realidade que eu tenho diante de mim e dentro disso, que é o principal. Qual que é o sentido que eu tenho de estar fazendo isso aqui e agora? Eu acho interessante porque no exemplo do Giovanni, ele apresenta para a gente, parece muito claro, ele adequou o senso dele de expectativa. Ele veio para cumprir uma missão, era jogar futebol, ser profissional, trabalhar por isso, receber por isso, criar uma família e teve êxito nisso porque ele alinhou a expectativa. Ele não esperava que aquilo ali fosse dar para ele algo que a gente sabe que o mundo ele pode até dar por um tempo e um preço muito alto, né? Eu acho tão interessante, a gente escuta muito essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que todo mundo coloca assim no carro e adesivo e coloca em vários lugares, mas quando você vai ouvir a história de Paulo, vai meditar, vai refletir sobre o compromisso dele, né, com a transformação que ele viveu, e ele sabia que era ter dinheiro, que não era não ter dinheiro, né? A gente tem estações da vida cristã que são estações muito abundantes, né? E tem estações muito áridas também. Tem estações que parece que Deus te projeta, você fala assim, uau, estou vivendo uma coisa maravilhosa. E tem épocas que parece que Ele te plantou, assim, né? Que você é a própria semente que vai ficar ali escondidinha. E ele viveu tudo, né? Ele fez coisas maravilhosas, as cartas de Paulo. Ele preso, ele dava testemunho daquilo que Deus tinha transformado na vida dele. E eu acho que às vezes parece que a gente reflete sobre todas as histórias bíblicas e tudo mais, e com um filtro muito secularizado, que é o filtro do sucesso, daquilo que, uau, mas você vai ver, você fala assim, gente, mas o povo viveu umas coisas muito diferentes.
Thalita, olha que interessante quando ele vai construindo a narrativa da história dele e ele coloca como que ele escolheu para poder se prevenir de uma série de apelos. Então, ele escolheu, por exemplo, o casamento. E ele fala, e como é que ele elogia a esposa, né? Que foi uma pessoa que muito me ajudou. Então, são escolhas que hoje parecem estar em desuso, né? Mas que, na verdade, trazem para a gente estabilidade, trazem para a gente sucesso financeiro. Os homens casados têm mais melhor recursos. serem O casamento, dois do que melhor um. serem dois. Né? Isso é uma realidade. Tem uma pesquisa interessante que mostra que o homem solteiro, ele gasta muito mais. Né? Então, eles não conseguem economizar, não conseguem construir patrimônio. Então, olha que interessante como é que ele também, além de construir para si uma ideia de uma pretensão de uma carreira, construiu o que estaria dando suporte para isso. Uau! E olha como que ele fala aqui sobre as escolhas. A vida, ela é feita de escolhas, né? Então, a maioria delas na minha vida, graças a Deus, eu pude ter um acerto. E aquelas que eu não fui tão feliz, né? Algumas decisões nós temos que tomar. Mas eu sei que Deus, ele teve na direção, no controle de todas as coisas. E as melhores decisões que eu tomei foi porque Deus me orientou. Né? Muitas vezes a gente não busca orientação a Deus e toma decisão com a própria vontade, né? Mas a maioria delas que foi acertada na minha vida foi realmente buscando a direção de Deus. Você é um bom motivo para viver, né? Porque Cristo, ele é o dono da nossa vida. Cristo morreu, né, na cruz pelos nossos pecados e por isso nós estamos aqui, né? Mateus 28, versículo 20, né? O parte B fala que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós como cristãos, nós estamos esperando a grande volta, né, do Senhor Jesus. Então, você é um motivo, né, de grande alegria porque Jesus, ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Então, o maior motivo da nossa alegria hoje é ter, né, a salvação em Cristo Jesus. Estamos aqui temporariamente, vai passar um dia, mas nós esperamos um dia estar na glória com Cristo. A essência é Jesus mesmo. E é interessante como que você vê uma sobriedade quando você entende isso, né, sobre essa essência, porque todas as demais coisas são muito transitórias, como ele falou, né? Nós temos um fim e o fim é realmente esse grande encontro e aqui, enquanto isso, é tudo muito transitório. Um dia você tem muito dinheiro, outro dia você não tem. E no início você falou, doutor Lucas, e a gente precisa desenvolver mecanismos de defesa, tanto para lidar com tempos de escassez, como para lidar com tempo de grande abundância, né? A gente viveu tempos muito desafiadores e estamos caminhando para o novo. Eu gosto de pensar assim, eu acredito assim, eu caminho com essa mentalidade e eu acho que algumas pessoas, elas dão muito certo, elas vivem muito bem quando está passando por um caos. Se percebe nitidamente alguns núcleos familiares que parece que todo o tempo tem que estar em caos, porque quando melhora, um arruma confusão com o outro, um separa do outro, um vai embora para o outro, porque não consegue ficar bem. Isso é real? Vocês presenciam isso no consultório, no atendimento? O que acontece? Isso, é claro, depende muito da dinâmica de cada família, mas a gente tem essa percepção, sim. Parece que faz quase que sucesso, né? Os programas que fazem mais sucesso são os programas que mais têm confusão, têm mais conflitos, são mais coisas que atraem as pessoas, né? De alguma forma, parece que a gente tem uma inclinação para agradar, né? Que sente um certo prazer com relação a isso, né? E, poxa, a gente tem que pensar sobre essa história, né? Então, assim, por que aquele sentimento, assim, de não buscar o contrário disso? Né? Algumas pessoas, sim, a gente percebe que criam conflitos quase que de propósito. Não sabe viver fora do ambiente de conflito, fora dessa situação, se acostumou com aquilo. Parece que todos os mecanismos de ação e de criatividade se manifestam desse momento. E vale a pena a gente começar a pensar em uma proposta de fazer diferente, de experimentar diferente. Eu achei muito bacana quando você estava colocando que ele hoje tem um projeto, né? Ele tem uma escola e onde envolvem crianças. E muitas vezes, quando a gente passa a ter um espaço onde isso pode ser experimentado, você pode lidar dentro desse ambiente com frustração, com os desafios que são colocados, com esse rendimento. Então, você imagina, nem todas essas crianças que estão ali desenvolvendo esse esporte vão ter esse sucesso, mas passaram por uma experiência onde eles aprenderam a lidar com dor, com frustração, com o outro, com essas questões que estão ali, que envolve treinamento, que envolve disciplina, que mesmo não estando motivado para ir, eu vou a si mesmo, e a gente aprende uma série de coisas.
né, que talvez eles vão levar para o resto da vida deles, aplicando em várias outras esferas de realidade diante deles. Então, vale a pena, né, com relação a isso, vale a pena buscar isso enquanto um propósito e realmente tentar não buscar esse excesso de desafios para a gente poder viver. Não precisa viver em conflito para a gente ter uma vida boa e saudável. E para a gente poder caminhar para encerrar, doutor Lucas, qual que é o alerta que você deixa hoje para, às vezes, um homem e uma mulher que está em uma situação perigosa, de que a arrogância, de que a vaidade possa ali, em algum momento, trazer grandes prejuízos para essa pessoa? A gente tem que muito entender quando a gente vai fazer algo, assim, o que a gente está buscando, onde que aquilo vai chegar, né? Quando aquilo vai chegar em algo que é prazeroso e só, geralmente não é o caminho adequado, né? Geralmente não é o local adequado, não é a escolha adequada, né? Se o fim daquilo é simplesmente um prazer, aquilo não é adequado. Né? Por quê? Porque o prazer, ele engana a gente, né? O prazer não tem estabilidade, o que me dá prazer hoje pode não me dar prazer amanhã, né? Se eu repetir uma atividade prazerosa diariamente, aquilo deixa de me dar prazer e passa a ser um desprazer no momento seguinte, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas ficam nos relacionamentos buscando liberdade, né? Ou querem sair do relacionamento, eu quero ser livre, né? Eu sempre pergunto, você quer ser livre ou você é um incapaz de ser constante? Né? Essa busca por liberdade é para sanar a sua incapacidade de ser constante? Se é incapaz de ser constante, a gente tem um problema, né? A gente tem um problema. E a pessoa, ela leva um susto assim, né? Falou, acho que eu sou incapaz mesmo de ser constante, né? Eu fico buscando novidade o tempo todo. Eu não consigo continuar na mesma atividade o tempo todo. Eu não consigo trabalhar no mesmo lugar. Eu começo a trabalhar num lugar e daqui a pouco eu já estou achando o lugar ruim, eu já estou achando as pessoas ruins, eu já estou achando ruim, eu já estou achando meu casamento ruim, né? Então, qual que é a régua que você tá usando para medir o teu casamento? Né? As pessoas às vezes perdem, né? É no prazer sexual, né? Já não tem aquele fogo mais de antes, mas isso é a coisa mais natural, né? É assim, né? A nossa vontade de ter a relação ali tem que vir de coisas mais elevadas, né? Não vai ser daquele fogo da paixão, né? A atração não vai ser mais do fogo da paixão. Então, a gente sempre olha a régua que a gente está usando para avaliar as situações. Obrigada pelas contribuições, a nossa conversa hoje foi muito boa. Obrigada, doutor Lucas, Guilherme. Obrigado. E eu espero que, à luz do Evangelho de Jesus, que você possa ser confrontado pela verdade, pela palavra de Deus e se reorientar neste caminho de vida e de paz que Ele tem para você. Até o próximo programa.